possa estar cuidando da saúde espiritual de cada um de vocês e saúde física. Amém? Então vamos começar partilhando aí no Jó capítulo 7. Vamos ver o que tem hoje, história maravilhosa de Jó aí, nesse capítulo 7 hoje. Diz assim, Jó contendo, né, com Deus, olha que beleza, ele diz assim, não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflições. Me proporcionaram ao deitar-me, digo, qual me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até o alva. A minha carne está vestida de vermes, e de crostas terosas a minha pele se encrosta, e de novo supuro. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se vindam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornaram a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas não serei. Tal como nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a casa, e nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a boca, falarei na angústia de meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar? Ou algum monstro marinho? Para que me ponhas guarda, dizendo eu, consola-me-á. O meu leito, a minha cama, aliviará a minha queixa. Então me espantas com sono e com visões, me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada e antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois porque os meus dias são um sopro. Que é o homem para que tanto o estime e ponha nele o teu cuidado? E cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, o espreitador dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me sejas pesado, porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade. Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Oh, glória, hein? Olha que lindo. Jó tendo esse diálogo, né? Ele ali orando, falando com o Senhor, falando, né, das mazelas que ele estava passando, da dificuldade,
né? Ele mostrava ali todo o tempo. Por que que ele não tinha, então, já feito logo uma destruição sobre ele, em vez de deixar ele passar por essa provação? Porque Jó não suportava mais aquela dor. Jó não suportava mais viver ali, sabe? Todo o tempo, penando, coçando, e aquela dor, aqueles ossos dele sendo roídos, e tudo devagarzinho sendo comido. E de repente você percebe, querida e querida, que Jó Jó todo o tempo buscou essa direção de Jesus. E ele falava muito com Deus. E ele dizia para Deus, né? Você observa que ele fala aqui no capítulo 11, e depois nós vamos para o 12, ele diz assim: por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei a amargura da minha alma. Ele se sentia tão amargurado por estar passando daquela situação, porque ele não entendia de fato por que que Deus ainda estava mantendo e olhando por ele, sabendo que ele era como uma pessoa insignificante, uma pessoa ali que estava, sabe, cometeu todos os seus erros, seus delitos, mas ainda Deus não tinha levado. Deus ainda estava olhando por ele, não tinha permitido ele a morte. E ele diz no 12 assim: acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas a guarda? E lá no 13 ele diz: dizendo eu, consola-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sono e com visões me assombra, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulado, antes a morte, do que esta tortura. Olha, que misericórdia. Ele pedia a Deus por que que ele não tinha sido estrangulado, né? Não teria morrido de alguma outra situação do que ele passar pelaquela tortura, porque cada dia aquele dia para Jó era uma tortura. E se você observar um pouquinho mais em cima, olha, não era um dia só aquilo. Muita gente tem uma visão achando que, olha, Deus de manhã tirou os filhos de Jó, tirou tudo de Jó, não entendeu que tudo foi questão de tempo. A Bíblia relata como foi a passagem de Jó, mas as pessoas não buscam discernimento, que tudo não foi só assim, ó, estralou, acabou. Não, ele foi perdendo pausadamente, olha, foi perdendo um animal, foi perdendo o outro, foi perdendo a colheita, foi perdendo isso. Os filhos de Jó, durante uma festa, logo veio uma tempestade, caiu uma tempestade, derrubou a casa em cima deles, mataram todos, e aquela coisa toda. Então, assim, compreende? Houve dias, assim como Deus levou dias para construir o nosso mundo, também houve dias para que Jó passasse por toda essa lamentação, por todo esse lamaçais. Ele foi em dias, isso não foi em horas nem minutos. Então, compreenda você a situação dele. E ali, ele pedia por que que ele teria que ser tão torturado assim. Por que que ele teria que passar por essas torturas? Jó não compreendia, mas ele aceitava. Ele aceitava porque, hora nenhuma, você percebe no livro de Jó falar mal de Jesus. Ele só o próprio condenava. Mas deixa eu te convidar você para deixar que o Espírito Santo de Deus ministre o teu coração. Muitas das vezes, algumas horas, nós também no desespero, podemos até parecer um pouco como Jó, mas não insensato, e sim insensato. Não uma pessoa de lucidez, mas sim uma pessoa insensata, uma pessoa que age como pessoas tola. Muitas das vezes, nós pensamos, ai, as pessoas não gostam de mim, ai, manda aquilo, isso, aquilo, aquilo. E nós não percebemos que nós acabamos que nos tornando os nossos próprios inimigos. E Jó, naquele momento, naquele deslize daquela situação que ele estava passando, tortuosa, de sofrimento, ele também não percebeu que ele próprio estava ali menosprezando a qualidade que ele era, a pessoa íntegra que ele era.
Mas durante aquela dor ele não percebia, ele não observava que ele tinha um coração temente como segundo o coração de Deus. Ele, hora nenhuma, ele observava esse critério porque Jó não conseguia entender isso de fato. Porque durante aquela dor era muito difícil para ele compreender. Mas, queridos, eu quero deixar vocês atentos a compreender de fato essa passagem. Não foi de uma hora para a noite que ele perdeu tudo, né? Como também não foi por causa do que ele cometeu de erro. Ele ali estava vivendo uma aprovação para que ele fosse testificado, aprovado pelo Criador. Porque Satanás buzinava o ouvido de Jesus, dizendo que se tirasse tudo dele e deixasse ele no nada, ele queria ver se ele tivesse doente, a pele e osso, a ponto de morrer, se Jó ia permanecer adorando ele, né? Testificando que ele era exclusivo salvador da vida dele, que ele era o pai, o dono dele. Então, ele precisava viver aquela aprovação. Por isso ele estava passando por ela. E não porque ele não tinha um coração temente, um coração disposto a obedecer. Muitas das vezes, nós acabamos que passando por essas situações da mesma forma que Jó. Mas, muitas das vezes, deixando que a tolice nos toma conta. E quando eu digo tolice, não de xingamento, não. Porque muitas das vezes nós, sem pensarmos, nós fazemos coisas sem noções de compreender de fato que não é porque nós somos ruins, não. É porque Deus permitiu que nós passássemos por essa adversidade para que a gente fosse aprovado por Ele. Deus permitiu nós vivermos alguma situação de perda, de abandono ou de escassez por causa de trabalho, para ver se quando nós estivermos no topo, lá na abundância, nós somos capazes de ainda lembrar dele como exclusivo salvador de nossa vida, como aquele Pai misericordioso, honrado por nós. Então, queridos, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus falar. Nós temos que deixar Deus agir sobre nossa vida. Nós não podemos permitir, de fato, que as coisas destrenchem para outros caminhos. Nós precisamos compreender que nós estamos vivendo dias difíceis, sim. Dias amargos, dias de caos, sim. Mas nós estamos sendo aprovados. Nós estamos vivendo uma aprovação dia após dia. Então é necessário que nós estejamos calmos. É necessário que nós estejamos serenos, né? Quantos aí estão desesperados, ainda com trabalho na mão, mas quantos estão sem emprego, mas estão tão calmos, estão tão parecendo que estão tão zen? É porque estão cheios do Espírito Santo. É porque está permitindo que Deus trabalhe. Vamos permitir Deus trabalhar em nós. Não permite se matar, se julgar antecipadamente, não. Jó, ele julgou ele antecipadamente, porque ele achava que ele era abominável, mas engano dele. Deus olhava por ele todo o tempo. Por isso que ele diz, porque olhas para mim. Deus olhava para ele, porque Deus sabia que não podia tirar um segundo o olhar dele, para que Satanás não tirasse a vida dele. Porque Satanás é traiçoeiro, ele é enganoso, né? E uma pessoa enganosa, ela nos leva para tantos luxos e no decorrer de tempo nos leva à morte. É tanta ambição que acabamos indo à morte. E Deus não nos leva por caminhos estreitos, mas que caminhos que nos levam à salvação. Aí de encontro, de frente com a face do Senhor. Aleluia. Vamos continuar no capítulo 8º, mais em diante, quando diz assim, ó, Bildad afirma a justiça de Deus. Olha como que ele diz. Então respondeu Bildad, o suíta, até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele,
também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares o Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará o teu favor e restaurarás a justiça da tua morada, o teu primeiro estado. Na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá. Oh, glória! Sobremaneira, pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência dos teus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinaram os pais? Não haverão de falar se há do próprio entendimento? Não proferirão estas palavras? Pode o pápiro crescer sem lodo, ou viça o juco sem água, estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos. Todavia, antes de qualquer outra erva, se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa e ele não se manterá. Agarrar-se-á a ela e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol e os seus renovos irrompem no seu jardim. As suas raízes se estrelaçam no montão de pedras e penetram até as muralhas, mas Deus o arranca do seu lugar. Então, este o negará, dizendo: nunca te vi. Eis que deu a sua vida e do pó brotaram outros. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Aleluia! A tenda de quem é malfeitores, de quem é mau, não subsistirá. Jamais, porque Deus não permite. Mas Deus, ele jamais vai abandonar o íntegro. Ele não rejeita a pessoa que é íntegra. Deus não abandonou Jó. Deus não deixou hora nenhuma os olhos dele se dispersar de Jó. Deus, hora nenhuma, desamparou Jó. Ele só permitiu que Jó passasse pelaquela provação. Mais nada. Ele, hora nenhuma, apontou o dedo e disse: realmente, Satanás, você tem razão. Jó blasfemou contra mim. Hora nenhuma. Vocês vê, falar e vocês vão acompanhar mais no decorrer do livro. Hora nenhuma Jesus falou ou apontou um dedo dizendo que Jó foi negligente. Porque Jó nunca foi negligente com o Senhor. Jó fazia até muito mais. Ele se sacrificava pelos filhos. Ele se sacrificava porque ele não tinha certeza se seus filhos estavam andando coerente ou se estava cometendo algo que não era segundo a vontade do Senhor, que não estava dentro dos preceitos de Deus. Então, hora nenhum, Deus deixou Jó desamparado. Ele só permitiu, como ele nos trouxe nós para essa terra, não para vivermos só de luxo, só de bonança, só de maravilha. Deus não viveu maravilha nesse mundo. Deus não viveu só maravilha nesse mundo.
Deus nos trouxe aqui para que nós viéssemos sobre a terra, porque nós éramos pessoas doentes, como ainda nós somos pessoas doentes. Deus, quando nós estivermos sarados, tenha certeza que Ele vai nos recolher. Deus, Ele veio para os doentes. Ele veio para nos preparar, Ele veio para nos purificar, Ele veio para nos trazer de volta ao entendimento, oxalá, aleluia. Ele veio para nos trazer um entendimento, Ele veio para nos dizer assim: olha, eu vim para te ensinar como eu quero e eu preciso que você esteja. E eu vim para te enviar para poder levar a minha palavra até os confins dessa terra. Eu te enviei você nessa terra para se modificar, para se transformar em uma pessoa melhor, sadia, generosa, humilde, pessoa dócil, pessoa que tem bonância, pessoas que têm o fruto, os frutos do Espírito Santo, a pessoa que tem, sabe, o seu domínio próprio. Até aqui, muitos de nós não conseguimos dominar nós mesmos. Nós falamos muita coisa, nós, sabe, atropelamos muitas situações. De repente nós somos olhados por decorrer, às vezes por alguma estratégia, por alguma divergência que aconteceu no dia a dia, ou alguma calamidade. A primeira coisa que nós vamos fazer é blasfemar. Ou nós vamos xingar, ou nós vamos apontar. E Deus fala: tenha domínio próprio. Tenha domínio próprio. Os frutos do Espírito Santo. Se reveste dos frutos do Espírito Santo. Receba essa noite. Reveste do Espírito Santo de Deus, para que isso lhe faça uma pessoa melhor. Busque discernimento, faça como Salomão. Salomão, ele não pediu riqueza, e ele foi tão rico que ninguém teve um reinado melhor do que Salomão. E ele falava assim: olha, tá vendo aí os lírios do campo? Eles não trabalham, eles não vivem, se vestem tão perfeitamente. Se você tá vendo as aves do céu, elas não trabalham, não fiam, mas elas comem, se alimentam do meu fruto. Então, para que você está angustiada, sabe, ansiosa pelos dias de amanhã? Para que eu e você vamos ficar desesperados pelo que está acontecendo? Claro que nós também não vamos fingir que não está nada acontecendo, mas nós devemos que nos revestir. Nós devemos ter um domínio próprio. Nós devemos controlar a nossa mente. Porque se Deus diz que Ele dá comida aos pássaros e Ele veste a erva dos campos, que nem Salomão em todo o teu reinado se vestiu tão perfeito como eles, por que eu e você não, homem e mulher de pouca fé? É isso que Deus diz para mim e para você. Homem e mulher de pouca fé. Que fé nossa é essa que qualquer coisa nos abala? Que fé é essa que nos coloca a dispersar dos preceitos do Senhor? Que fé é essa que muitas das vezes eu duvido do meu Deus? E Deus te pergunta essa noite: qual é a tua fé? Que tamanha é a sua fé? Porque Ele diz que se a nossa fé for do tamanho do grão de uma mostarda, bem pequenina, daquela que se não cabe nem você consegue ver a palma da tua mão, essa sua fé, ela vai mover montanha. Mas se a minha fé, ela é morna, então o Senhor vomita. Deus não gosta de quem é morno. Ou você é frio, ou você é quente. Morno você não pode ser. Ficar em cima do muro você não pode ficar. Você precisa ter uma posição. Você precisa tomar uma posição e compreender. Aleluia! Você precisa compreender que Deus é soberano sobre sua vida. Que Deus é contigo todo o tempo. E mesmo que nós passamos por algumas adversidades e tempestade, Ele sempre será conosco. Deus fala que nós, sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos. Imagina Ele, o Pai, que é celestial, está no céu. Não dará coisas boas a nós? Basta nós sabermos como pedir. Basta você saber como pedir. Ajoelha ao teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora o Abá em secreto e diz: Senhor, eu não dou conta mais dessa situação. Toma o controle da minha situação. Toma o controle dessa adversidade que eu estou passando. Toma o controle dos meus filhos, Pai. Toma o controle da minha casa, do meu marido, do meu orçamento, das minhas finanças. Mas convida Abá para isso.
Nós muitas das vezes só queremos convidar a bar quando tudo desmoronou, quando o marido pegou as malas, foi embora, quando os filhos resolveu desbestalhar, sair pelo mundo afora e dizer, chega, não quero papo contigo. E aí você se encontra sozinho, em desespero, em depressão. Ai, nós queremos buscar por Jesus, busca ele antes. Não deixa que esse sofrimento seja maior para você, não. Não que você esteja errado se estiver passando por isso e está buscando por ele. Não está repreendido. Está certíssimo, mas vem na hora certa. Porque Deus veio para doentes. Deus veio para nós que somos doentes. Então fica tranquilo que os braços do Pai é aberto para você todo o tempo. Eu e você abandonamos Jesus. Ele nunca nos abandonou. E mesmo quando nós estamos em situações de deixar ele no cantinho, ele sempre nos protege. E ele sempre nos dá livramento. Porque ele nos ama. Porque ele é soberano, porque ele é Deus, e Deus é maravilhoso. Então não esqueça dessa passagem no capítulo 8 de Jó, não. Quando ele diz, porque quando ele faz essa confessa, essa pregação toda, que ele diz lá assim, ó, vamos decorrer rapidamente ali, no capítulo 10 ele diz, porventura não te ensinará os pais? Não haverá de falar do próprio entendimento? Não proferirá essas palavras? Ele está dizendo, os teus pais não te ensinaram como é esse mandamento? Muitas das vezes nós deixamos dispersar pelos nossos filhos esses mandamentos. É necessário que nós ensinamos os nossos filhos o caminho onde eles devem andar. Porque quando eles forem velhos na fase adulta, que eles não querem andar com nós, que nós já ficamos careta para ele, eles vão saber quando eles desviar e necessitar de voltar para a presença do Pai. Eles vão saber como voltar, porque nós já lançamos a semente sobre a caminhada deles e demonstramos para eles aonde é a casa, aonde é aquele que nunca vai nos abandonar, aonde é aquele que quando nós chegarmos destruídos vai nos receber de braço aberto. E esse alguém é Jesus, porque só ele pode nos receber de braço aberto. Aleluia, amém. E mais no finalzinho do capítulo 8 diz também assim, né? Lá no, vamos do 19, ele diz, eis-me que deu a vida e do pó brotaram outros, e eis que Deus não rejeitará o íntegro. Como eu te disse, Deus nunca nos rejeita. E mais adiante ele diz, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Os teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Ele está dizendo o seguinte, olha, aqueles que te humilham, eles vão te ver você sendo exaltado. Aqueles que te perseguem, eles vão ver você sendo exaltado. Aqueles que dizem mal e trama cilada contra ti, eles vão ser envergonhados, porque o Senhor vai pôr você no lugar de destaque. Aleluia! Deus vai tirar você da profundeza. Deus vai tirar você lá daquele lamaçais. Deus vai tirar você dessa catatuba. Deus vai tirar você da cova de leão. Deus vai tirar você dentro dessa cadeia e vai te colocar em lugar de destaque, porque Ele é soberano sobre a sua vida. Aleluia! Ergue tuas mãos, porque Deus é soberano sobre a sua vida. Deus é misericordioso. Deus não tem uma palavra que cai em terra vazia. A palavra do Senhor, ela cai em terra minada do teu coração, mas ela precisa ser multiplicada. Para que ela seja multiplicada, você precisa dosar ela, regar ela, as plantinhas, todos os dias que ela semente, para que ela ganhe a vida. E como você vai regar? Buscando do Senhor, joelhando, prostrando aos pés do Senhor, buscando da palavra do Senhor, orando, tendo um tempo de intimidade, um tempo de relacionamento entre você e Jesus. Aleluia. Capítulo 9 diz assim, Jó é incapaz de responder a Deus. Olha, você vê, no capítulo 9, o que ele diz? Então Jó respondeu e disse, na verdade, sei que assim é, porque como pode um homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas ele poderá responder. Ele é sábio de coração e é grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes, sem que saiba que ele, na sua ira, o transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai e sela as estrelas?
Quem sozinho estende o céu e ainda sobre o alto o mar? Quem fez a Ursa, o Orion e o Sete Estrelo e as recâmaras do sul? Quem faz grandes coisas que se não podem enquadrilhar? E maravilhas tais que se não pode contar. Eis que ele passa por mim e não me vejo, e não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá, quem faz isso? Que faz? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurva os auxiliadores do Egito? Como então lhe poderia eu responder, eu escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Ainda que a chamasse e ele não respondesse, nem por isso creria eu que desses ouvido à minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amargura. E se trata de força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. E se